sobreviver volta já no Discovery Channel. O melhor do Discovery Health. A ciência de sobreviver está de volta no Discovery Channel. Os soldados que lutaram na selva durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã não estavam preparados para seu ambiente fisicamente hostil. Muitos sofreram terrivelmente com febres e diversas infecções. A maioria das técnicas de sobrevivência usadas hoje foram desenvolvidas durante aquelas guerras. 2 homens que aprenderam estas técnicas de sobrevivência nas Forças Especiais dos Estados Unidos são Jay Stanka e Dave Kellerman. Eles ministram cursos com a duração de uma semana em sua base no Rio Colorado, na Costa Rica. Para eles, o fator principal para a sobrevivência é estar preparado. O que estão vendo na mesa é o que nós consideramos alguns dos equipamentos necessários e opcionais para enfrentar uma situação de sobrevivência na selva. Muitos desses objetos vocês realmente vão precisar ter com vocês. E alguns deles, como os eletrônicos, são os que esperam jamais ter que precisar, mas que gostariam de ter se conseguissem levá-los. Não importa o que estejam vendo aqui nesta mesa, cada um de vocês tem um equipamento básico para sobreviver em qualquer situação que apareça. Está bem aqui, é o cérebro. Aqui a palavra sobrevivência. Cada letra é uma coisa, e se esquecerem de algum item, lembrem-se dela. Isso vai ajudar. E lembrem-se que sua mente sempre será a melhor. Uma pessoa normal leva de 2 a 4 semanas para se aclimatar à selva. Para as necessidades de água, sob condições normais, uma pessoa necessita de 2 a 3 litros de água por dia para que o corpo funcione adequadamente. É boa ideia levar tabletes de sal para suprimento de... Quando você introduz muito sal diretamente no seu estômago, o que acontece é que a água vai seguir o sódio passivamente e entrar nos vasos sanguíneos em torno dos intestinos. E isso faz você inchar e leva a água para longe de onde você realmente precisa dela. Você precisa acrescentar o sódio ou o sal à sua comida e não a água. Isto é um mapa geral desta área onde estamos, o Rio Colorado. A primeira coisa é determinar onde vocês estão neste mapa, é orientar o mapa de acordo com a sua posição. Tenho aqui uma bússola portátil, inquebrável. Nada de errado pode acontecer com ela. A primeira coisa é orientar seu mapa para o norte, usando as linhas que estão pré-definidas nele e a agulha da bússola. Assegurem-se que ela esteja apontando diretamente para o norte e alinhem a bússola com uma das linhas do mapa. É importante saber onde você está. Isso pode ajudar numa situação difícil. O principal é sempre manter a bússola longe dos objetos metálicos. Vou mostrar como ela é afetada. Vejam a agulha indicadora. O que acontece é que teríamos um mapa orientado de maneira incorreta. Olhem o que acontece. Esperem aí um segundo, eu quero mostrar uma coisa. Vem cá, dá uma olhada nisso. Muitos acidentes com cobras acontecem porque alguém simplesmente pisa nelas. Quando vocês encontrarem um tronco grande como este, o que vocês não podem fazer é atravessá-lo direto deste jeito. Porque atrás dele pode estar uma cobra e se vocês pisarem nela, ela picará vocês. Nós já andamos bastante na selva e não encontramos nenhuma. É que elas nos ouvem chegar e fogem para o outro lado. Mas se estão escondidas do outro lado de um tronco e em vez de fazer isso para olhar, você vai, 1, 2, bum. É aí que os acidentes acontecem. Vamos caminhar um pouco mais. Talvez encontremos alguma coisa. Lembrem-se de pisar em cima do tronco. O curso não é para pessoas de pouca coragem. Eles passam 2 noites nas regiões mais inóspitas da selva. Aqui, o grupo põe em prática algumas das técnicas aprendidas em sala de aula. O que fizemos foi preparar um acampamento para vocês baseado em tudo que falamos na sala de aula. Vou mostrar o que nós temos aqui. Esta é a estrutura de uma cama baseada no método de 2 galhos. Vocês podem reparar quanta água tem por aqui. Escolhemos um lugar para mostrar que não importa o quanto as condições estejam ruins, mas vocês podem providenciar uma cama seca. Nós tiramos algumas forquilhas das árvores e cortamos com um facão. Nós pegamos, fincamos no chão e colocamos galhos mais grossos por cima e usamos esta estrutura, que vai ser a cama durante os próximos dias. A água tem uns 15 centímetros de profundidade e a cama tem entre 20 e 25 centímetros de altura.
vai manter vocês no seco e um pouco mais confortáveis. O que vamos fazer daqui a alguns minutos é terminar o abrigo apanhando algumas folhas de palmeira para colocar em cima dele, para proteger da chuva. Lembrem-se de que nós precisamos colocar as folhas com o sentido natural de crescimento apontando para baixo, para que possa canalizar a água da chuva para longe de vocês. Precisam sobrepor as folhas o máximo que puderem. Pode colocar. Tá legal, Dan. Parece o rio Mississippi isso aqui. Prontinho. Muito bom. Tem mais algumas coisas aí? Coloque mais algumas. Deixe um pouco mais alto. No caso da água subir, é melhor ela estar um pouco mais alta. Nós vamos usar o repelente de insetos, já que a madeira está meio úmida, e também porque vai fazer o fogo pegar mais depressa. Então é só Repelente de jogar desse insetos? jeito, nos gravetos. É, mais um pouco, É aí mais um mesmo. pouco. Mais um pouco, certo? Acho que está bom. Legal. Agora está na hora de secar os pés. Olha só. Olha como a fumaça está indo. Está indo direto para o acampamento e não direto na sua direção. E nós temos algumas folhas verdes aqui também. Vocês podem colocar mais folhas de vez em quando. E as folhas verdes ajudam a afastar os insetos. Mas prestem atenção para não queimar nenhuma planta venenosa, porque a fumaça poderia fazer mal. Agora o que nós vamos fazer é espalhar lama no corpo inteiro, para servir de barreira contra os mosquitos, porque eles atacam sem dó nem piedade aqui na selva. Também protege do sol. As pessoas pagam a maior grana por isso aqui, em Nova York. Mas ninguém pode prever os caprichos e extremos da selva. É um mundo em estado de mudanças constantes. A sua habilidade em se adaptar é o fator determinante do seu potencial para a sobrevivência. No rio San Juan, entre a Costa Rica e a Nicarágua, o Rain Goddess navega rio abaixo. O barco pertence a 2 renomados médicos. Esta é sua aterrorizante história. Daqui a alguns dias, quando ela voltar, quer dizer. O Dr. Paul Shirley é um dos maiores cirurgiões ortopédicos da América do Norte. Seu amigo e parceiro, Dr. Alfredo Lopes, é um clínico geral da Costa Rica. Amanhã à tarde nós podemos ver isso. Lopes e Paul eram caçadores experientes, mas jamais haviam passado a noite sozinhos na selva, sem um guia local. Nós estávamos conversando a respeito de fazer esse passeio juntos. E foi a primeira vez que tivemos essa oportunidade. Nós tínhamos uma licença de 2 dias. E realmente poderíamos sair e fazer o que quiséssemos. E queríamos fazer um passeio longo. E passar a noite na selva e voltar descansados no dia seguinte. Paul e Lopes estavam bem preparados. Eles levaram com eles armas, comida, colchonetes. De fato, tudo o que era necessário para fazer do passeio uma experiência agradável. Eles também levaram um localizador GPS. Usando tecnologia de satélite, eles poderiam saber qual era a sua localização exata. A selva não é lugar para fraquezas, mas a força que é exigida de todos os sobreviventes nem sempre é física. No caso de Lopes e Paul, as reservas emocionais e espirituais dos 2 homens seriam exigidas ao máximo nos dias seguintes. Uma experiência que iria alterar para sempre a relação entre eles. Bom, alguns dos perigos que esperávamos encontrar eram as cobras. Talvez o terreno, pois é fácil escorregar e cair, ou ter que atravessar os rios ou pântanos da selva, onde é muito fácil torcer o pé ou se machucar. Os insetos também podem desviar a atenção. E é claro, sempre existe a preocupação de se perder. Nós só conseguimos começar algumas horas antes do escurecer. Então montamos o acampamento e fizemos um abrigo. Na verdade, estava bem confortável. Os mosquitos ficavam afastados. E para pôr no chão, nós tínhamos levado os colchonetes de espuma e as folhas. Nós trabalhamos juntos para montar tudo. Nós desempacotamos algumas das coisas e passamos uma noite razoavelmente tranquila. E apesar da chuva, ficamos secos. O que foi isso? Provavelmente uma jaguatirica. Cara, isso arrepiou até o cabelo da minha nuca. No segundo dia, as coisas começaram a dar errado. Quando eles levantaram o acampamento, deixaram para trás o único pacote de sal.
Inacreditavelmente, isto viria a se transformar em um erro quase fatal. Então, subitamente, começou uma chuva forte, uma chuva que transformou o solo em uma lama espessa e pegajosa. A caminhada tornou-se extremamente lenta e penosa. O nível do pântano subiu, escondendo a trilha na selva que antes era visível. Não dá para ir para ali. O problema era igual. Por exemplo, se você precisasse andar nas calçadas de Veneza sem cair nos canais e não saber onde estavam as trilhas, ali no meio da selva, era um tremendo problema. Porque apesar de sabermos a direção, em geral a falta de conhecimento específico e o mau tempo tornaram tudo muito difícil. E isso era muito desgastante fisicamente. É boa mesmo, cara. É fresca. Era tudo que a gente precisava. Entrou água nessa coisa, tá quebrada. Quando atravessamos o pântano, deve ter entrado água nele. Naquele ponto, o GPS tinha quebrado. Tinha entrado água e não estava funcionando. E nós também percebemos que o metal da arma havia causado desvios nas leituras da bússola, porque não estava muito longe do cano da arma. Se a gente conseguir voltar para a trilha, para a beira do... para fora do pântano, a gente pode conseguir uma leitura um pouco melhor, seguindo pela margem e corrigindo aqueles 15 graus. Nós estávamos andando desde o nascer do sol e só conseguimos avançar uns 4 ou 5 quilômetros. Não tínhamos comido nada e eu havia transpirado incrivelmente. E eu já havia sofrido uma insolação e sabia que estava perdendo sódio muito rapidamente. Paul é um homem muito entusiasmado. Ele é uma pessoa muito corajosa, mas aquelas câimbras estavam fora de controle. Quer dizer, ele estava sofrendo as câimbras porque seu nível de sódio estava muito Meu baixo. Deus! Algumas pessoas perdem grandes quantidades de sal quando transpiram, e Paul é uma dessas pessoas. E o sódio é necessário para a condução da eletricidade. Então, o que acontece é que, devido à falta de sal, os músculos sofrem espasmos. E eles começaram nos grandes músculos da perna, mas depois passaram para o ombro e os músculos do peito e os músculos abdominais. Passaram até para os músculos da face. Nós sabíamos que aquilo era sério, sabíamos que ele precisava ingerir sal de qualquer maneira. A chuva continuou a noite inteira. A ciência de sobreviver volta já no Discovery Channel. O melhor do Discovery Health. A ciência de sobreviver está de volta no Discovery Channel. Na manhã seguinte, o pântano estava 8 centímetros mais alto e as câimbras agonizantes de Paul haviam piorado. Nós precisávamos voltar e esperar que alguém nos encontrasse. O que eu teria feito seria 1 dia e meio de caminhada até o lago. Ou eu podia tentar cortar caminho pela selva ao longo do pântano e chegar à margem do rio, que eu calculava estar a umas 6 ou 8 horas de distância. Minha maior preocupação era que o nível de sódio de Paul baixasse demais a ponto de afetar os músculos respiratórios ou cardíacos. Lopes finalmente decidiu deixar Paul e atravessar o pântano. Ele não podia prever o quanto seria difícil. Com as condições piorando, ele levou quase 1 hora para caminhar 100 metros. Durante o dia, eu conversava muito comigo mesmo e dizia: tudo bem, precisamos chegar até aquela árvore, vamos por aqui. Que tipo de animais tem por aqui? Sabe, esse tipo de coisa. Eu tentava me manter concentrado no problema que tinha nas mãos, porque eu sabia que aquilo não se tratava apenas de minha chance de sobrevivência. Eu era a chance de sobrevivência de Paul.
Nós tínhamos combinado em nos comunicar, e ele daria um tiro para que eu pudesse ter uma ideia da distância em que ele estava. E depois de um dia inteiro, quando eu ouvi o tiro a menos de 2 quilômetros de distância, eu fiquei desanimado. Eu sabia que ele não estava nem perto do rio. Eu sabia que passaria mais 1 ou 2 dias ali sozinho, e comecei a pensar que a minha chance de sair vivo daquela situação havia diminuído consideravelmente. As chances de sobrevivência de Lopes também diminuíam a cada hora. Ele não tinha comida. E no pântano existiam bactérias perigosas. Eu falava comigo mesmo constantemente. A sobrevivência está na sua mente. É basicamente psicológica. Você simplesmente não pode desistir. Você tem que se esforçar. Avançar 1 centímetro de cada vez. Foram várias coisas que me fizeram prosseguir. Primeiro de tudo, minha mulher e nossos filhos. Minha responsabilidade pelo Paul. Tinha sido ideia minha fazer este passeio na selva. Se ele morresse, eu seria moralmente responsável. A fome desaparece com a exaustão. E o organismo libera cetonas. E as cetonas suprimem o apetite. E no período de alguns dias, eu realmente perdi 6 quilos. Eu decidi que precisava comer. E reparei em alguns peixes miúdos. Então eu joguei a rede de mosquitos na água e consegui apanhar alguns. Enquanto eu estava consciente e alerta, eu os apanhava e comia. Eu acho que o Alfredo fez... Ele teve sorte de manter a resistência física para conseguir. Teve forças para conseguir, mas é preciso ter muita coragem para fazer o que ele fez. Além do mais, foi muito difícil psicologicamente. Eu dormia, eu rezava, eu pensava nas coisas, eu avaliava minha vida. O que aconteceria com meus filhos, minha profissão, meus pacientes. E já estava até acostumado com a ideia de que, provavelmente, eu jamais ia sair daquele pedaço particular do paraíso. Onças e animais desse tipo não incomodam você, não atacam você. O perigo maior e constante nesta parte do mundo são as grandes varas de porcos do mato. Elas têm entre 60 e 600 animais. E se eles encontram você no chão, eles matam. Eles devoram você. Muitas coisas passavam pela minha cabeça. Eu pensava muito no meu pai, que já havia falecido. Eu pensava muitas coisas. Eu decidi que se as coisas piorassem demais, eu iria até a clareira e me mataria com um tiro. Porque eu queria que os urubus chamassem a atenção das pessoas. Porque eu não queria simplesmente desaparecer naquele pântano. Senão meus filhos teriam que esperar 7 anos para receber meu seguro de vida. Enquanto isso, a mulher de Lopes havia alertado a Cruz Vermelha da Costa Rica, a Embaixada Norte-Americana e o Exército da Nicarágua, que relaxaram as restrições da fronteira para que a operação de resgate pudesse ser coordenada. No final da tarde, eu achei que tinha ouvido alguma coisa e dei um tiro com o rifle. Aqui! Aqui! Alguém respondeu e eu me senti aliviado. A primeira pergunta foi: cadê o Alfredo? E eles me disseram que não sabiam onde ele estava. E eu senti um aperto no coração. Lopes não sabia do resgate de Paul. Durante os últimos 3 dias, ele não havia se alimentado e o nível de glicose em seu organismo estava perigosamente baixo. Eu estava bastante desesperado, mas eu sentia que no fim eu ia me arrastar se precisasse, mas eu ia conseguir de qualquer jeito. No dia 10, lá pelas 10 da manhã, eu via algumas oropêndulas de peito castanho. As oropêndulas são pássaros que fazem seus ninhos perto do rio. Eu sabia que o grande rio devia estar ali perto.
Alguns minutos depois, apareceu alguém. E a primeira coisa que eu disse foi: precisamos buscar o Paul. Eu sei onde ele está. E eu estava disposto a voltar e seguir de novo pelo caminho de onde eu tinha vindo, mas eles me disseram: não, nós encontramos o Paul e ele está sendo tirado de lá hoje. Eu te amo, filho, eu te amo. Depois de 5 dias na selva, Paul e Lopes foram resgatados por guias nativos e pelo exército da Nicarágua. Foram levados para a sede da Cruz Vermelha da Costa Rica. Depois do tratamento, o Dr. Paul Shirley recuperou-se rapidamente. E além de alguns cortes e arranhões, o estado de saúde do Dr. Lopes era espantosamente bom. Mas as cicatrizes emocionais permanecem. Como é que vai? Os dois homens ainda encontram dificuldades em falar sobre sua experiência. Bom, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, cuidando das pessoas. Vamos seguir em frente. Como eu disse, nós tivemos uma segunda chance graças a muitas pessoas e muita organização e muita ajuda de várias pessoas diferentes. Sob circunstâncias ambientais adversas, quando parece que não há esperança, a vontade de viver torna-se crucialmente importante. A determinação psicológica de conseguir transforma-se em um dos mais importantes fatores da sobrevivência. Mas apenas a vontade de viver é suficiente? A selva é um ambiente único. Aqui, uma imensa variedade de formas de vida compete lado a lado. Aqueles que possuem a capacidade de usar ao máximo os recursos da selva e, ao mesmo tempo, defender-se dos predadores são as espécies que sobreviverão. Nesta batalha constante, a vida e a morte estão entrelaçadas em um abraço constante. O problema principal na selva é o grande número de dificuldades que existem. Quando você tem que enfrentar tantos perigos ambientais, é difícil de se precaver contra todos eles. Então, a sorte realmente é um dos aspectos da sobrevivência. A selva tropical da América do Sul abriga a maior diversidade de espécies do planeta. Algumas pessoas a consideram como uma incubadora de Deus. Para Juliane Kupke e os dois médicos, a aventura no coração da selva foi uma experiência aterrorizante. Uma experiência que os levou até o limite de sua resistência. Eles tiveram sorte, sobreviveram. Mas, com um treinamento adequado e o reconhecimento de seus perigos, a selva ainda é o lugar mais fascinante e belo da Terra.